Será que finalmente vem o Hexa para o Brasil? A gente está percorrendo essa taça há algum tempo. E como vocês sabem, a gente fez uma análise aqui no canal do Clubão. Não viu as análises dos grupos? Tem aqui no canal. Só depois dá uma vasculhada por aí. Tem análise de cada grupo. A gente fala das seleções, fala de expectativa e fala muito de apostas. Mas se você já acompanhou essa série, você percebeu que teve um mercado específico que eu acabei não comentando muito, que é o de campeão, né? O mercado de campeão. E tem um motivo muito simples para isso. Eu acho que a melhor oportunidade de a gente apostar nos campeões é na Betfair, onde você pode fazer o famoso trading esportivo. Então, no vídeo de hoje, a gente vai aproveitar para fazer uma análise do mercado de campeão, para fechar esse pacote aí de todas as análises pré-Copa do Mundo que a gente vem fazendo para vocês. E, em paralelo, vamos aproveitar e fazer também a mesma coisa no mercado de artilheiro, tá? Então, galera, é o seguinte, eu vou soltar a vinheta para preparar aqui a tela para vocês. A gente vai lá para a Betfair e a gente vai falar um pouquinho desses mercados e como a gente pode fazer um Dutching, que é uma aposta mais segura, selecionando aí diversos resultados. E aí a gente vai ver na prática quais são os benefícios também de usar a Betfair para esse formato de apostas. Então, já estamos aqui na Betfair. Lembrando que a Betfair é uma casa que a gente recomenda muito para trading esportivo. Eu já estou até na tela da competição, né, dos campeões. Mas antes eu queria mostrar para vocês duas apostas que, para mim, tem lá algum valor para fazer no punch que eu não vi, pelo menos ao longo das gravações nas outras casas. Né? Então, estou aqui na parte de esportes. Para você que ainda não conhece a Betfair, o Exchange é a famosa bolsa esportiva, né? É por lá que a gente consegue fazer o famoso trade. Então, abrir posições, fechar posições, são apostas mais seguras. Isso vai ser muito importante para o nosso Dutching, vocês já vão entender o porquê. Antes disso, como eu falei, se vocês virem aqui em Copa do Mundo e acessarem os mercados de longo prazo, né? A gente tem aqui uma oportunidade legal, são duas apostas, na verdade, que eu gosto aqui da Betfair. Uma é a Confederação Vencedora, tá? O que acontece nesse caso específico? Eu vejo Brasil e Argentina como as duas principais seleções para vencer a Copa do Mundo da América do Sul. E elas estão, de fato, são duas das três principais favoritas das casas de apostas. E a Europa você tem sim mais quantidade. Mas quantidade não é qualidade, né? Tem muita seleção europeia que tem potencial, mas que em algum momento vai morrer na praia, elas devem se cruzar, enfim. Em tese, Brasil e Argentina também se pegariam numa semi, mas isso também já garantiria um representante na final. Onde eu quero chegar? Essa odd de 2,88 para uma seleção sul-americana ser a vencedora dessa Copa do Mundo, eu acho que está desregulada. Eu acho que poderia ser 2,20, 2,30, considerando que Brasil e Argentina são, como eu falei, duas das três principais seleções. Então, elas têm boas chances de vencer essa Copa do Mundo. E aí, não me parece que essa quantidade, com várias seleções europeias aí num bom momento, né? Essa é uma aposta que eu acho que tem bastante valor. Vocês podem colocar uma unidadezinha aqui, ou até um pouquinho mais. Acho que tem bastante valor essa aposta, tá? E outra aposta que é interessante também é um campeão pela primeira vez. Aqui, eu acho que a resposta é o não. Quem que seriam as seleções que poderiam ganhar pela primeira vez a Copa do Mundo? Portugal. Não acredito na força de Portugal para vencer a Copa do Mundo. Acho uma seleção bem treinada. Aliás, bem treinada não, né? O Fernando Santos é um treinador ruim, mas é uma seleção muito boa tecnicamente. A Bélgica também é uma dessas seleções. A Holanda talvez consiga surpreender. Mas vejam que são as três seleções que, historicamente, quando chega na hora de decidir, falta alguma coisa, né? E Portugal já tem Cristiano Ronaldo aí numa descendente, enfim. Então, eu acho improvável, se a gente considerar aqui, dessas principais seleções do favoritismo, Brasil, Argentina, Inglaterra, Espanha, Alemanha, França, enfim, toda essa turma aí já ganhou Copa. E aí a gente teria que todas elas perdessem no meio do caminho para que uma dessas pudesse ser campeã. Então, 1,33 para mim tem valor, tá? Eu fiz até uma soma de probabilidades aqui dessas seleções que eu mencionei com chances reais de título que não venceram, né? Então, Portugal, Bélgica, essas que eu citei agora para vocês. Coloquei até Senegal no meio, que eu não acho que o Senegal tem chances de ser campeão, mas só para a gente trazer aqui uma paralela. E deu uma odd de 1,22, 1,25. Não lembro exatamente agora a odd. Ou seja, tem valor nesse 1,33. Se vocês não ligam para odds baixas, uma aposta que é muito segura, eu acho que vale a pena. Tá? Vamos então falar o que interessa. Vamos lá para o nosso Dutching de campeão. Então, vou aqui, estou no Exchange. Se você não conhece, a gente só vem aqui no menu esquerda, clica em futebol, já vai aparecer aqui a Copa do Mundo para a gente trabalhar, tá? E aí, vamos aqui descendo em todos os jogos, você tem esse campeão 2022, é o mercado que a gente quer. Como que funciona um Dutching, para você que nunca fez? O que a gente quer aqui é selecionar várias equipes, né? Como vocês podem ver, a odd é alta, então o Brasil, que é o mais favorito de todos, tá com uma odd de 5,40, é uma odd alta, um retorno de 440% do nosso investimento.
Mas é uma aposta de risco alto também, né? O Brasil tem que ganhar a Copa do Mundo, não é ganhar o grupo, não é ganhar oitavas, é ser campeão do Mundial, tá? E o que a gente pode fazer? Aproveitar essas odds altas e selecionar várias seleções que a gente tem a oportunidade de... Acredita que a gente tem boa chance de ser campeão. E aí a gente monta o Dutch, né? Que são essas várias seleções. E o grande benefício de fazer isso na Betfair em relação às casas de apostas, porque afinal você também pode fazer isso em casas de apostas, óbvio, é que aqui você tem a opção do cash out, né? Então você pode selecionar várias equipes e ao longo do campeonato, se em algum momento você sentir... Vamos supor que a gente selecione aqui 5 seleções, né? Eu vou selecionar 4, mas a gente pode selecionar 5. E numa semifinal, 3 delas sejam presentes, né? Ou seja, a gente é grande, mas tem uma seleção ali que pode fazer a nossa aposta ir para o ralo, né? O que você pode fazer nesse momento? Um cash out garantir uma parte do seu lucro sem risco. Nas casas de apostas, as que oferecem isso oferecem com uma margem de lucro para elas muito grande e não vale a pena, tá? Então, mas aí quanto é que a gente coloca em cada uma dessas seleções, tá? A gente tem uma ferramenta no Clubão, que é a calculadora de apostas. Vou deixar o link na descrição, vou mostrar aqui para vocês, né? É uma página muito fácil, clubedaposta.com, um A só, /calculadora, -D, -apostas. Vocês já vão chegar nessa página aqui, mas também, como eu falei, vai ter o link na descrição e no comentário fixado para ajudar vocês, tá? Se vocês descerem um pouquinho, vocês vão chegar aqui na nossa calculadora. E tem várias calculadoras, né? Então vocês usem aqui a calculadora de Dutch, que foi a que eu selecionei aqui, que é justamente para nos ajudar. Então, por exemplo, você vai fazer aqui a seleção da sua entrada. Vou pôr R$100 aqui para facilitar o nosso cálculo, mas pode ser 200, pode ser 1.000, pode ser 50, enfim, é o valor que você vai apostar no seu Dutch em total, não por seleção, tá? E aí, se você selecionar 3 odds de 2, por exemplo, que não é um Dutch inteligente porque você vai perder dinheiro, obviamente, a nossa calculadora já dá aqui quanto que você tem que colocar em cada uma dessas seleções e também o nosso potencial lucro ou prejuízo. Nesse caso, a gente deu um prejuízo porque, como eu falei, né? Se a gente tem um retorno de 1 para 1 e faz 3 apostas, 2 vão ser perdedoras necessariamente, você vai ter prejuízo, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Selecionar as seleções que a gente acredita que tem chance de título. Vamos lá, quais são as seleções que eu gosto para a gente poder trabalhar aqui? O Brasil tá com o mod baixo. Se eu tivesse gravado esse vídeo um tempo atrás, a gente conseguia pegar o mod lá na casa dos 6. Tá cada vez menor a odd do Brasil. Mas eu acredito que assim, não dá pra gente deixar o Brasil de fora, não só pela torcida, né? Mas principalmente porque a gente tá falando aí da grande favorita. O Brasil tá realmente numa fase muito boa, vem com um time muito forte e de fato, a grande equipe. E veja que a Argentina, que também vem com uma seleção muito forte e equilibrada, como eu falei na análise do grupo C, é a segunda. Então, aqui eu explico um pouco aquela primeira aposta que eu recomendei para vocês, né? Se a gente tem as duas principais favoritas da Copa da América do Sul, faz sentido você ter um odd de quase 3, cerca de 33% apenas para essas seleções vencerem o Mundial. Ok, aqui a gente tem França, Espanha, Inglaterra, Alemanha como bons candidatos, né? Mas muitos deles não vão chegar tão longe, né? Então eu acredito que tem um erro lá naquele mercado. Mas vamos selecionar as duas aqui. A França, eu também vou selecionar. Eu acho que por mais que ela não esteja no seu melhor momento, tem essas questões de elenco de bastidores que estão aí pegando um pouquinho, tem lesões, mas é atual campeã e tem um elenco muito forte, e pode aí na Copa do Mundo, sem dúvidas, engrenar. Aí a gente tem 3 seleções que eu acho que podem ainda entrar no nosso Dutch, que são Espanha, Inglaterra e Alemanha. A Inglaterra, como eu falei para vocês na análise do grupo B, eu acho que ela está com uma odd um pouco superestimada, inclusive foi corrigindo, né? A Inglaterra já foi a segunda principal favorita, foi caindo, agora está mais próximo do que eu entendo como justo, tá? Foi bem na última Euro, mas também pegou uma chave não muito difícil, né? Por exemplo, a semifinal foi com a Dinamarca, que tem uma ótima seleção, mas não tem aquele peso da camisa que a gente sabe que em grandes competições influencia, né? Por mais que a gente não goste desses clichês, ele realmente influencia. Então, a Inglaterra acabou pegando um caminho mais tranquilo, numa Euro que também tinha fator da torcida a favor, enfim. Eu acho que a gente pode deixar a Inglaterra de fora, tá? Eu acredito que a Inglaterra também tem algumas dificuldades, fez uma boa Nations, embora não leve a sério. E entre Espanha e Alemanha, vocês podem ou fazer uma aposta mais segura e selecionar as duas, então vocês pegariam Espanha e Alemanha, ou vocês podem selecionar uma das duas e ficar com uma aposta mais protegida, tá? O que a gente faz agora para poder fazer a nossa aposta? A gente vem aqui na calculadora e vai colocar as odds que a gente selecionou. Então, 5,40 é a odd do Brasil, 7,20 é a odd da Argentina e, vamos voltar aqui, 8 é a odd da França, por exemplo. Né? Mas o nosso Dutch não é só dessas 3, certo? Eu só quero mostrar para vocês que agora a gente já tem os valores individuais e a nossa aposta de R$100 nos retornaria 122.
né? Ou seja, a gente já tem um cálculo mais justo, porque essas odds aqui são bem altas, então a gente consegue dividir o nosso investimento. Nesse maisinho, vocês podem somar uma nova odd, e vamos colocar aqui a Espanha, né, a 10 e a Alemanha a 13, só para vocês entenderem como funciona. Então, com a nossa calculadora, vocês já sabem que, se vocês fizerem essa aposta em toda essa turma, vocês têm aqui os valores para colocar em cada uma das seleções, e isso daria um retorno aí de R$60, ou seja, um retorno de mais ou menos uma odd de 1,60 para uma aposta mais, relativamente mais segura e mais tranquila, tá? Nesse caso específico, para o exemplo, eu vou tirar a Espanha e vou deixar a Alemanha, beleza? Só para a gente fazer aqui um cálculo de uma odd mais atrativa para a gente, né? Vocês podem ver que aí o nosso retorno sobe para 90. E, obviamente, quanto mais seleções você colocar, menos lucro você tem, mas também você fica mais protegido, mais seguro, né? Aqui a gente corre o risco o quê? De um Brasil e uma Argentina tropeçarem e a gente já ficar com duas seleções e tal. Mas eu ainda acho que essas quatro são as que estão mais interessantes aí para a gente trabalhar nessa Copa do Mundo. E a gente teria um odd mais ou menos de 1,90 aí nessas seleções. Eu gosto. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos tirar a Espanha, que eu falei que a gente vai tirar, mas é como eu falei, vocês podem selecionar. Você não quer pôr o Brasil, você fala assim, se o Brasil ganhar, eu já vou ser campeão, eu vou ficar feliz pelo título, aqui eu quero pôr outras seleções para pegar odds maiores. Fica à vontade, né? Fica à vontade mesmo. Beleza? Aí, o que a gente tem que fazer? Colocar os valores. Então, no Brasil, a gente teria 35,21. Na Argentina, a gente tem 26,40. Opa, um pontinho aqui. Na França, 23,76. E na Alemanha, 14,62. Vejam que, ao dividir aqui essas apostas, né, e a gente chega aqui a um valor de R$100, como eu falei para vocês, a gente já tem aqui o nosso cenário. Para todas as seleções que não são essas, a gente perderia R$100. E se uma dessas seleções que a gente pegar vencer, a gente ganharia R$90. Tem uma diferença de centavos aí, que são decimais, casas decimais, mas não tem problema, né? É um detalhezinho. Então, bastaria você fazer a sua aposta, né, e fazer esse Dutching que a gente está propondo aqui. Brasil, Argentina, França e Alemanha. Ah, não gostaram? Querem trocar? Só fazer o ajuste. Mas essa é a minha dica para vocês, tá? Essas quatro seleções, beleza? Eu não vou fazer a aposta só porque eu tô com uma conta sem saldo aqui na Betfair, né? Como eu não sou trader, eu não tenho utilizado a Betfair, não tenho saldo. Mas vocês podem utilizar aí para fazer esse tipo de aposta. Inclusive, eu vou fazer um depósitozinho para fazer esses Dutchinzinhos na Betfair, beleza? Então, a gente fez aqui o nosso Dutching. Vamos agora falar do mercado de artilheiros, que é outro mercado legal para a gente fazer esse tipo de aposta, que é o famoso chuteira de ouro, né? Quem vai fazer mais gols no Mundial. E aí vocês vão ver que as odds são ainda mais altas, tá? Qual que é a minha dica para vocês aqui na hora de vocês selecionarem os artilheiros, né? Eu vou... Sempre olhem, não tanto para quem vai ser o campeão e vai ter mais jogos, porque a gente sabe que, beleza, vamos supor que a final seja Brasil e França. O Brasil e França vão fazer 7 jogos. São mais 90 minutos para os atacantes marcarem gols. Só que esses jogos eles tendem a ser muito parelhos, né? Muito mais difíceis. Então, para mim, o grande trunfo de uma aposta em artilharia é pegar grupos que sejam mais fáceis. Ou seja, que tenham potenciais de goleadas. Então, você pega uma Inglaterra, por exemplo, que vai ter uma Arábia Saudita na chave e que tem boa chance de tomar uma goleada nesse jogo. Numa dessa, o Kane faz 2 ou 3 gols, ele já tem uma gordura aí boa para frente. Essas seleções também podem cruzar com chaves que sejam mais tranquilas, né? O grupo E, a gente tem um cenário parecido. Japão e Costa Rica me parecem times que podem tomar gols de Alemanha e Espanha. Só que Alemanha e Espanha podem pegar já numas oitavas uma Croácia, uma Bélgica, que são jogos mais difíceis, né? Já a Inglaterra tende a cruzar até mais com o Senegal, né? Não, eu não ponho a mão no fogo que o Senegal não complica a vida da Inglaterra. Acho até que tem boa chance disso acontecer. Mas, em tese, é um jogo muito mais tranquilo. É mais um jogo que o Kane pode marcar e garantir mais uma fase, né? Então, mesma coisa ali, a França. Se a França ficar em primeiro num grupo com Austrália e Tunísia, ela provavelmente pode pegar aí a Dinamarca não, desculpa, a Dinamarca está no grupo da França. Pegar o grupo C, que é o grupo da Argentina. Então, viria um México que historicamente pipoca nas oitavas, ou uma Polônia, que também não tem um time tão forte, apesar do Lewandowski. Enfim, essa é a análise que eu fiz para selecionar os nossos artilheiros. E eu vou conseguir aqui colocar na nossa... peguei 8 artilheiros para a gente fazer esse Dutch em conjunto, tá? Então, vamos lá. Harry Kane. Eu acho que o Kane a gente tem que colocar, pelo que eu falei, né? Vai pegar um grupo muito fácil. País de Gales, Estados Unidos,
e Irã. Então, é muito provável que a Inglaterra faça pelo menos 2 gols por jogo. Eu acho até que tem um potencial. Falei da Arábia Saudita, né, para a Inglaterra. Na verdade, a Arábia Saudita é do grupo da Argentina, mas vocês entenderam a lógica, né? O Harry Kane deve marcar gols, tem um potencial jogo mais tranquilo nas oitavas, então ele tem que estar na nossa seleção e essa hoje está boa, né? Outra coisa que também a gente pode olhar, e isso favorece o Kane, a Inglaterra joga muito em função dele, né? Ele bate faltas, ele bate pênaltis, tem muita bola aérea buscando o Kane. Então, seleções que tenham concentração de gols nos seus atacantes também são boas para a gente fazer esse tipo de investimento, tá? Levem isso em consideração. Então, a gente tem aqui o Kane, que é um cara que eu gosto. O Mbappé, eu também acho que a gente tem que selecionar. A França vai jogar com Tunísia e com Austrália, dois potenciais times para serem goleados, né? E, como eu falei, pode pegar um jogo aí não tão difícil nas oitavas. Então, esses jogadores podem fazer pelo menos 4 ou 5 jogos. O Mbappé faz muito gol na França. E eu ponho também o Benzema, que é o atual chuteiro, atual bola de ouro. É um jogadoraço, né? É a referência ali na frente. Eu acho que a gente não pode deixar ele de fora, tá? O Messi, eu já acho que a gente pode tirar. Pô, mas a Argentina, você não falou que vai pegar, né, um grupo que tem potencial goleada contra a Arábia Saudita? Sim, só que o Messi já está mais veterano, né? E o Messi não é um centroavante, ele é um cara mais construtor. Então, eu imagino que nessa Copa ele vai dar muito passe e vai fazer sim seus golzinhos, mas daí a ser o artilheiro, eu acho que é um pouco mais improvável do que a só de 13. Se fosse uma de 20 para o Messi artilheiro, acho que a gente valeria a pena colocar. Numa de 13, considerando essa questão, o Messi também pode ser até poupado num jogo desses de goleada, né? Se a gente já tiver classificada, pensando na idade, enfim, né? Eu acredito que por esses motivos a gente pode deixar o Messi passar. O mesmo vale para o Neymar, tá, galera? Eu acho que o Neymar, ele não deve ser o artilheiro dessa Copa. Primeiro porque o Brasil do Tite, e eu não vou selecionar nenhum jogador do Brasil, mesmo acreditando que a nossa seleção tem boas chances de ir para ser campeã. O Brasil é um time que divide muitos gols, né? O Vinícius Júnior participa da construção ofensiva, o Neymar participa. O Brasil é muito forte em bola aérea, então Marquinhos, Thiago Silva, talvez até o Militão fazem muito gol de cabeça, né? Os meias chegam. Então, assim, o Brasil deve fazer muito gol, mas, primeiro, eu não vejo o Brasil goleando facilmente Sérvia e Suíça, então devem ser jogos aí, sei lá, 2-1, 3-1, e aí, nesses casos, a gente poderia ter uma divisão de gols não tão interessante para esse tipo de aposta, né? E o Neymar tem dado muita assistência, né? Ele não tem sido tão goleador na seleção. Tem dado mais o passe, tá jogando mais como um meia construtivo, bate pênalti e tudo mais. Agora, acredito que por seleção a gente pode não colocar. Eu vou colocar ele aqui só para vocês verem a seleção, mas no meu Dutch eu não vou colocar, tá? Se vocês acharem necessário, vocês podem adicionar aí como segurança. O Cristiano Ronaldo, vou adicionar, né? Pô, mas se o Messi e o Cristiano Ronaldo já é o centroavante, né? Bate falta também. Portugal já joga um pouco mais em função dele do que a Argentina em função do Messi. O Messi tem vários companheiros interessantes aí, e eu acho que isso acaba pesando um pouquinho mais, fora que a odd está um pouco mais alta, né? E na fase de grupos, Portugal tem 2 jogos tecnicamente fáceis, que são Bélgica não, desculpa, Gana e Coreia do Sul. Aí, se passar, Portugal deve passar em primeiro, pode fugir do Brasil e ter uma Sérvia, uma Suíça. Então, eu acredito que o Cristiano Ronaldo tem pelo menos 5 jogos aí para marcar esses gols. E ele pode, numa dessa aí, fazendo 2 gols numa partida, se colocar ali numa boa condição para ser artilheiro, né? Fazendo mais um outro golzinho ali, outro aqui. Então, acho que vale a pena a gente incluir ele também, tá? O de pé, eu não vou pôr, embora eu acho que a Holanda também tenha boas chances aí de fazer bastante gols. É um risco. Podemos perder essa aposta por causa dele? Podemos. Mas eu também vejo a Holanda dividindo um pouco mais os seus gols, né? E eu também não vejo a Holanda campeã, né? Acho que ela ainda. Essa geração atual está sendo moldada para outra Copa vir muito forte. Mas acho que ainda vai faltar um pouquinho para a Holanda fazer, sei lá, semifinal. E nem Senegal nem Equador são grandes babas, o Qatar já é, né? Então, mais um jogador aí, caso vocês queiram um pouco de proteção, dá para incluir, porque a odd está interessante, tá? Acho que vale a pena a gente ficar de olho nessa seleção. O Martinez, eu gosto, tá? Eu já acho que essa odd está alta, porque a Argentina vai jogar muito com bola, vai atacar muito, as seleções adversárias devem ficar atrás. É uma equipe que constrói muitas chances de gol. E o Lautaro Martinez deve receber muita bola lá, né? Ele é o principal jogador ofensivo ali da Inter de Milão, e também vai ser um cara importante aí para a Argentina. Acho que entre ele e o Messi, o peso nele, por quê? Pela odd e pela função mais avançada na equipe, né? Acho que ele joga mais perto do gol do que o Messi, embora faça muitas vezes as pontas, mas ele chuta mais, enfim.
Acredito que são condições parelhas dele e do Messi de serem artilheiros, mas olha a diferença de odd, né? Em uma a gente tem odd 13, na outra 28. Acho que esse 28 está exagerado para uma Argentina que deve ter muita chance de gol. Richarlison e Gabriel Jesus, gosto até mais do Richarlison, tá? Apesar dele ter machucado e não sei em que condições ele vai estar para jogar. Mas como eu falei, esses três aqui são boas as odds, mas eu acho que o Brasil divide muito gol. Então, para realmente ser o artilheiro, acho difícil. Gosto do Lukaku. Acho que essa odd também está muito alta para um cara que é muito artilheiro, né? E gosto do Morata. Na verdade, eu não gosto do Morata, mas gosto da situação da Espanha jogar com Japão e Costa Rica no grupo E, e ele ser a grande referência ofensiva da Espanha, que fica muito com a bola, então devem pintar oportunidades. O mesmo valeria para a Alemanha, mas o Havertz não é um grande artilheiro, o Werner machucou, talvez o Miller pudesse entrar aqui, né? Se o Miller jogar improvisado, tá com mod 120, interessante, mas também vou deixar passar, tá? E o Lewandowski a gente pode pôr mais por ser o Lewandowski, mas eu não acredito muito na artilharia, porque como eu falei na análise dos grupos, eu nem acredito muito que a Polônia vá longe nessa Copa, tá? Acho até que o México tem boas condições de eliminar a equipe polonesa, embora não esteja também com a sua melhor seleção. Então aqui vocês podem ver, a gente já tem 8 nomes, tá? O que vocês vão fazer? Mesma coisa, vir na calculadora e colocando as odds aqui. Eu já fiz isso para adiantar o vídeo, então só para ser mais rápido. No Kane a gente colocaria 25,14. No Mbappé, minha colinha aqui, 22,51. No Benzema a gente teria 16,30. No Cristiano Ronaldo vocês colocariam 12,77. Isso se vocês forem seguir, né? Lógico, essa sugestão. 8,44 no Lautaro Martinez. 5,63 no Lukaku. 4,92 no Morata. E, por fim, 4,30 aqui no Leva, só para a gente fechar a nossa seleção. Tá rolando aqui uma observação de que a odd do Morata e o Leva estão abaixo de 5, né? Que é o valor mínimo. Então, vocês podem... Vou arredondar aqui para 5, né? E vou pôr aqui também, só para a gente arredondar. Não vai dar certinho a conta, mas só para vocês entenderem. Beleza? Nesse caso, a gente teria uma aposta de quase R$100, como a gente falou. Todos os que a gente não selecionou estão com esse prejuízo informado. E a gente tem um lucro aí de R$135 projetado. Se um desses nomes, não precisam ser todos, obviamente, for o artilheiro da Copa. Então, assim, seria uma odd aí de 2,35, mais ou menos, essa aposta. Vocês querem um pouco mais de segurança? Não acredito. É só tirar um, pôr o outro, usar aqui a calculadora para calcular. Vocês podem, por exemplo, colocar o Neymar para ter um pouquinho mais de segurança. É só de chegar mais próxima de 100 também o lucro. Seria uma odd de 2. De qualquer forma, essa é uma oportunidade legal para vocês aproveitarem a Betfair para fazer tantas as apostas nas confederações, que eu falei no começo do vídeo, como esses datinzinhos que eu, pessoalmente, gosto muito. Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida sobre Betfair, vou deixar também aqui um guia explicativo. Enfim, a gente tem vários vídeos no canal também que falam sobre Betfair. Espero que vocês tenham curtido. Dúvida, deixem nos comentários. E falem aí se vocês concordam, se vocês trocariam alguma coisa no meio do datezinho de campeão, se vocês adicionariam mais algum atacante. Fiquem à vontade para a gente debater aí. E se vocês quiserem também, façam ajustes para as seleções no que vocês acreditam. Fechou? Fico por aqui e boa Copa do Mundo pra gente. Tá chegando a hora. Fiquem de olho que o Clubão vai fazer uma cobertura completa com lives, Power Rank, enfim, tudo que vocês precisam para fazer boas apostas neste Mundial do Catar.